vai ter um aviso sonoro também quando ficar vermelho. Aí. Ah, agora foi. Deu um aviso sonoro. Então, a aula de hoje é sobre o Simple Past, que é o passado simples. Os verbos nesse passado simples, eles se referem a ações que aconteceram no passado, no momento antes da fala. Então, elas começaram e terminaram antes do momento da fala. Os verbos nessa forma, os verbos no Simple Past, eles possuem a mesma forma para todos os sujeitos, com exceção do verbo to be, que nós já vimos na primeira aula. Então, só aqui para relembrar, a conjugação do verbo to be no passado é I was, eu era, eu estava. She, he was, he was. Ela era, ele era, ou ela estava, ele estava. You were, we were, you were, de novo. E they were, porque o you ele pode significar tanto você como vocês. Então, na conjugação eu sempre coloquei os dois para... Não tem diferença, mas eu coloquei porque a estrutura do português é assim. Então, só para vocês terem essa comparação. E, então, aqui tem um exemplo do verbo study, que é estudar. E ele no passado, então, nós podemos ver que ele tem a mesma forma, independente do sujeito. Então, I studied, she studied, he studied, you studied, we studied, you studied, they studied. Então, eu estudei, você estudou, nós estudamos, e etc. Então, como que a gente identifica ou como que a gente muda um verbo para o passado? Existem os verbos regulares e os irregulares. Então, primeiro eu vou falar dos regulares, que é mais simples. Então, quando o verbo ele termina em E, a gente adiciona um D. Não são todos os casos, mas na maior parte dos casos pode-se dizer que é assim. Então, to close, que significa fechar. No passado, é closed. Ele perde esse to, porque o to significa o infinitivo, é o nosso fechar, concordar, acreditar. É o verbo terminado em AR. E então, no passado, to close fica closed. To agree, você só adiciona um D, e no passado ele é agreed. To believe, acreditar. No passado é believed. To lie, que significa mentir, no passado é lied. E to use, que significa usar, no passado fica used. Outra forma dos verbos regulares é quando ele termina com uma consoante, então a gente adiciona o ed, que é basicamente a mesma estrutura do anterior, que era só um D. Só que como já terminava em E, agora a gente adicionou o E, porque termina em consoante. Então, to deliver, entregar. Vocês conhecem, né? To deliver, porque a gente sempre pede um delivery. Vem desse verbo, de entrega. Então, no passado, é delivered. To cook, cozinhar. No passado, fica cooked. To talk, que significa conversar. No passado, é talked. To look, no passado, fica looked, significa olhar. E to start, que é o verbo começar, no passado, fica started. Então, só adicionamos o ed no fim. E aí, isso já indica que ele está no simple past. Quando ele termina com y, a gente troca o y por i e adiciona o ed. Só que existem algumas exceções em que a gente continua com o y
e só adiciono o ed. Aí é caso a caso. Então, to study, que significa estudar, como a gente já viu, a gente troca o Y pelo I e fica studied. To play, que é jogar, a gente não troca. A Gabi levantou a mão. Pode falar, Gabi. Desculpa, eu não queria interromper e esperar você terminar de falar. Então, o que rola quando a gente coloca o IED depois do Y? A gente só vai substituir o Y pelo I se ele for antecessor a uma consoante. Então, por exemplo, study. Study tem a letra D antes do Y. Então, a gente troca o Y pelo I. Tudo bem? E se a gente vê o played, play, o antecessor ao Y é a letra A, uma vogal. Então, a gente não vai trocar pelo I, a gente vai continuar com o Y. É uma questão de conjuntos de vogais. Tudo bem? Nunca tinham me ensinado isso, Gabi. Muito boa essa regra. Porque tem uma questão de junção das vogais e fonemas, mas tudo bem. Eu vou adicionar no slide depois, quando eu colocar no Classroom. Então, to try, como a Gabi acabou de ensinar, ele vem com uma consoante, então a gente troca o Y por I e adiciona o ED. Então, fica tried, que é o verbo tentar. To enjoy, enjoyed, no passado, que é o verbo aproveitar. Aproveitar, gostar, é esse sentido do verbo. E to carry, que é carregar, no passado fica carried. Vou mostrar, então, alguns exemplos de sentenças com os verbos que a gente aprendeu agora. Então, I studied, eu estudei. She agreed with me. A gente já viu na aula de connectors que with é com. A gente também já viu na aula, uma das primeiras aulas que ele é referente a mim. Então, she agreed with me. Ela concordou comigo. He enjoyed the meal. Ele aproveitou, ele gostou da refeição. They looked at me. Eles olharam para mim. Eles ou elas. You used the pencil. Você usou o lápis. Aqui embaixo tem um poeminha que eu acho muito bonitinho. Não sei se vocês já viram. Mas ele diz assim: She believed, que quer dizer, ela acreditou. E em negrito e em roxinho tá destacado he lied. Ele mentiu. Então, um poema triste que diz: ela acreditou, ele mentiu. Gente, tudo bem até aqui? Passamos pelos verbos regulares. Por mim, sim. Então, agora vendo os verbos irregulares. Gabi, aqui não tem regra, né? É só caso a caso mesmo. Isso. Os verbos irregulares não têm muito uma solução além da memorização. De fato, eles não possuem, por isso eles são chamados de irregulares. Então, vocês podem depois buscar, a gente pode disponibilizar no Google Classroom, é algo bem simples, encontrar listas de verbos irregulares, porque eles não vão ser irregulares apenas no passado simples, no simple past, mas eles vão ser também irregulares em outras formas de passado que a gente vai ver para frente.
Então, a gente pode disponibilizar essa lista, são listas fáceis de encontrar na internet, e eles não possuem uma regra, por isso eles são irregulares. Então, não tem muito jeito, a gente precisa memorizá-los. Às vezes eles até possuem uma estrutura parecida, que nem bot, salt, mas ainda assim É confuso. é meio caso a caso. Então, aqui eu estou mostrando. Olha só, a Ana Maísa compartilhou uma lista de verbos irregulares. Muito bom, muito obrigada. Vocês podem conferir. Aqui tem o to be, ser, estar, que é was, were. Ele varia entre a primeira pessoa e entre as pessoas do singular e do plural. O to do, que no passado é did. To go, que significa ir, no passado é went. To see, que é ver. A gente já tinha visto o verbo to look também, que também é ver ou olhar. E era looked, é um verbo regular, e aqui o to see, ele é irregular, só. E to make, que também significa fazer, só que num sentido mais manual, quando você faz as coisas com as mãos, por exemplo, fazer a cama. I made the bed. Então, made, no passado. Como eu já tinha comentado, só o verbo to be varia entre os sujeitos, todas as outras formas no passado, no simple past, elas são a mesma, independente da pessoa. Então, I did, she did, he did, you did, we did, they did. Que é o verbo fazer no passado. E o verbo ir no passado, I went, eu fui, she went, ela foi, you went, we went, they went. Aqui eu tenho um... Oi, pode falar. É importante a gente destacar, quando a gente vai falando do simple past, o auxiliar. Só um minutinho, Vanessa, já respondendo sua pergunta, só um minutinho. É muito importante a gente focar no did, porque ele é um auxiliar. Ele é um auxiliar que indica passado. Então, eu posso usar ele para jogar toda frase, toda sentença no passado, sem necessariamente usar o was or were. Tudo bem? Então, a gente precisa focar bastante, porque ele também pode vir, eles podem vir junto. Não, quando ele vem como auxiliar, todos os outros verbos ficam no presente. Eu não sei se eu me fiz clara. Mas, por exemplo, I went to the store. Eu fui para a loja. I did go to the store. Eu fui para a loja. O did vai pegar toda a ideia de passado como auxiliar e vai roubar esse protagonismo do verbo principal, que seria o go. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Então, é muito importante a gente prestar atenção no did. Tudo bem? Que é o verbo auxiliar. Show. Deixa eu ver qual que era a pergunta da Vanessa. Ela tinha perguntado sobre o make. Nosso make. Fazer com as manuais. Fazer com as mãos. Sim, também serve para o bolo. É como a Dê disse, coisas manuais, coisas que você faz com as mãos mesmo. Mas ainda vai ficar meio confuso, porque o do... Ai, menina. Olha, mas é isso mesmo. O que eles facilitam na conjugação, às vezes eles dificultam em outras coisas.
Ai, gente, eu acho inglês uma língua tão preguiçosa, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês esse link aqui. Vocês conseguem, gente, abrir um... Não sei se vocês estão no computador ou no celular. Tentem abrir esse link. A gente vai fazer uns exercícios agora, né, Dê? Isso. É muito importante, então, lembrar, gente, que quando vocês estiverem fazendo um vestibular... Nossa, fiquei descabelada. Quando a gente estiver fazendo um vestibular, você não necessariamente precisa saber falar inglês. O vestibular, ele só está testando a sua habilidade de não ser excluído. O vestibular, ele é excludente, ele não está ali para avaliar, de fato, todos os nossos conhecimentos, né? Ele está ali para excluir. Então, a gente precisa pensar de uma maneira em que a gente consiga aplicar tudo que a gente está, todas as ferramentas que a gente está tendo, não só nessa matéria, mas em todas as outras matérias. O ponto é, quando a gente está falando simple past, a gente está falando de alguns detalhes que são visíveis para transformar a sentença ou a frase no passado. Quais são essas características? O was, were, o did, são palavras que indicam que toda frase, todo contexto vai estar no passado. Tudo bem? No passado simples. Passado simples, como a Dê falou, são ações que aconteceram no passado e já terminaram no passado. É o que a gente chamaria de pretérito perfeito em português, se eu não estiver errado. É o pretérito perfeito. Isso. Começou no passado, terminou no passado. Fim. Tá bom? Então, essas são as informações mais importantes que vocês precisam saber de tudo isso. Das características da frase, quando vocês baterem o olho, vocês já saberem o que é aquele tempo verbal. Was, were, did. Tudo bem? Bora lá. Ah, eles já estão respondendo aqui. Legal, tô vendo. Estou acompanhando ao vivo. Show. Eu achei as minhas questões que você tinha deletado, Gabi. Ai, que bom, menina. Eu fiquei super preocupada. Fiquei, porra, como é que eu vou recuperar? Foi muito sem querer. Eu tava tentando editar. Tava tentando mexer, mas aí eu não consegui. Né, as perguntas que eu fiz lá no Google Classroom não deu certo? Eu vou ver aqui. Tipo, para mim não aparecem as opções, sabe? Tá aqui, tá postado. Eita, no meu celular, menina. Não, sim, mas abre o um. Ô, gente, mas não precisava se identificar, não, tá? Não, não tem Ai, problema. você consegue ver as opções. No meu celular não tá aparecendo, tipo, as alternativas, sabe? Uhum. Fiquei preocupada por um momento. Aqui para mim apareceu as respostas. As respostas ou as opções? No Classroom ou esse que eu mandei agora? Esse do Forms, quando eu respondi, aí tem uma opção aqui, ver pontuação. Uhum. Ah, legal.
Temos 12 respostas por enquanto. Vou esperar mais um pouquinho. Alguém ainda está tentando terminar? Vou então mostrar a resolução, gente. Então, assinale a tradução correta. O primeiro, eu estava chateada e I were upset. Were é usado, ele é do verbo to be no passado, sim. Só que ele é usado para as pessoas do plural. Então, you, they, we. Então, tá errado. Was, a gente vê que todos estão com upset. Então, provavelmente, chateada quer dizer upset. E sim, é isso. I was upset. Correto. Was é a... I was, eu era, eu estava. Ai, meu Deus, derrubei. Então, was, ele é para as pessoas do singular, que é o passado para I, he e she. E a terceira alternativa também está certa, que é she was upset. É uma frase que faz sentido, ela está correta, só que ela não é a tradução desse que a gente está pedindo. Eu estou pedindo a primeira pessoa. Eu estava chateada. She was upset. Ela estava chateada. Então, e a quarta alternativa, a gente ainda não viu a negação, mas ela está na estada negativa. I wasn't upset. Ela também é uma construção frasal correta, só que ela quer dizer eu não estava chateada. Então, o correto é esse. Eu não posso responder, porque eu fiz a pergunta. Ok. Ela foi ao mercado. De novo, a gente vê que todos usam to the market. Ok, então, ao mercado quer dizer to the market. Todos estão usando she dessa vez, então só tem que focar no verbo mesmo, que é o foi. Então, she go to the market. Não, isso está errado porque, além de ele estar na forma do presente, que é o go, como é a terceira pessoa do singular, eu, tu, ele, terceira pessoa do singular, seria she goes to the market, não seria she go. Então, está errado esse. She was to the market. Não, porque o was, ele é ser ou estar. Então, também está errado. She goes to the market é uma construção frasal correta, só que é do presente. Então, ela vai ao mercado. Então, a alternativa correta é a última. She went to the market. Ela foi ao mercado. Went é o passado de to go. Ok. E a última, que eu coloquei uma pegadinha para vocês. Eu coloquei o estou, que está no presente. Então, tinha que ler e comparar e não ser pego pela pegadinha. Eu já vi que alguns erraram por falta de atenção, gente. Vestibular, você tem que estar sempre esperando o seu tapete ser puxado. Então, estou é o am, be. Na verdade, to be é estar. O be sozinho, ele significa alguma coisa? Acho que ele é usado sozinho também. Sim,
Ele é mais um seja, né? Isso. Seja. Por exemplo, don't worry, be happy. Não se preocupe, seja feliz. Isso. Então, voltando aqui para o exercício. Era. Eu era. Ele era. Indica a pessoa do singular. Então, é o was, ao invés do were. Porque o were é do plural. Seria eram, no caso, se fosse were. Estudei, que é studied. E então, como vem o Y, é o verbo study, que tem um Y. Aí a gente ficaria na dúvida se ele é com Y ou com I. E vem uma consoante antes. Então, a gente troca o Y pelo I e fica studied, com I. O verbo to read, ele é o verbo ler. E no passado, ele também é irregular, e ele escreve da mesma forma, só que ele se lê read. Então, li no passado é read, ok? Está certo? E liguei, que no passado a gente adiciona o ed, que é o verbo to call, e fica called. Então, a resposta correta é essa aqui. Am, was, studied, read, called. Gostei que teve bastante quórum. Bastante gente respondeu, gente. Muito bom. Quando a gente faz exercícios em sala, pouca gente responde, então acho que a gente vai começar a usar mais os forms e os exercícios. Só para ver uma distribuição dos pontos. A maioria acertou. I was upset. Aqui já teve mais erro, ó. A construção frasal correta, só que indicando o presente. She goes to the market. E aqui eu peguei todo mundo na pegadinha, né, gente? Desculpa. Ok. E assim, galera, tá tudo bem vocês errarem. Esse é o momento para errar mesmo. Para a gente poder entender como que a gente errou e por que a gente errou. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Então, eu queria revisar com vocês a aula. Basicamente, tudo que a Dê disse, né? Então, as frases, as sentenças no passado simples, elas vão ser formadas pelo sujeito, pelo verbo to be no passado e o complemento. Tudo bem? Basicamente é isso. Então, I was happy. I, sujeito, was, verbo to be no passado, happy, complemento. E isso, se eu estiver usando o verbo to be. A gente também pode usar o verbo, qualquer outro verbo no passado, como studied, agreed, enjoyed, tudo bem? Então, aí vai ser o sujeito, o verbo, e a forma, se for regular, o verbo, se for regular, aquele conjuntinho ed ou ied, ou só o d, né? O d geralmente ele vem quando a letra antes de vir o d também é e. Não sei se fez sentido, mas, por exemplo, a meet é irregular. Mas quando a gente tem uma palavra que ela termina com a letra e, em vez de colocar outro e para juntar com ed, vai ser só o D, para não repetir a vogal, porque não faria diferença sonora na língua inglesa, tudo bem? Então, existem essas duas formas de construir as frases no passado. Existe ainda a terceira forma, que é usando o auxiliar did, tudo bem? Lembra quando o auxiliar did está na frase, o verbo que seria colocado no passado deixa de ser colocado no passado e fica no presente. Então, vamos lá. Eu fui para a loja. I went to the store. E aí você vai trocar esse went, que é o passado de go, e vai colocar o did e o go.
Então, vai ficar I did go to the store. Eu fui para a loja. Tudo bem? Então, quando a gente tem um auxiliar did, a frase está no passado. Então, existem essas três formas. Sujeito, verbo to be no passado e complemento, ou sujeito e verbo no passado, pode ser o verbo irregular, pode ser os verbos regulares, que é com ed, ied e essa formulazinha, ou só o d, ou com o auxiliar did, tudo bem? Então, existem essas três formas de fazer com que a frase, ou a sentença, ou o texto esteja no período passado, tá bom? Lá no Google Classroom tem outras questões. A gente pode fazer junto com eles, Dê? A gente vai fazer. Não se Show. preocupa. Não, sucesso. E aí a gente faz essa. Eu não sei se ficou claro, se eu fui muito rápido nessa revisão zona do que a Dê disse pra gente, o que a Dê já ensinou pra gente. Mas qualquer dúvida, vocês mandam aí no chat, tá bom? E aí a aula tá gravada e vocês assistem umas outras vezes aí. Até tá bem certo, tá bom? Obrigada, Gabi, pela recapitulação. Então, continuando, agora a gente vai construir as perguntas no passado. A gente vai usar o auxiliar did no começo da frase. Então, quando a gente põe ele aqui para o começo, a gente já está indicando que isso vai ser uma pergunta. Did you watch all the classes? Você assistiu a todas as aulas? Did they do the homework? Eles fizeram a lição de casa? Did she sleep well? Ela dormiu bem? Did I forget something? Sabe quando você está saindo de casa e fala, nossa, será que eu esqueci alguma coisa? Did I forget something? É isso. Então, aproveitando que a Gabi falou de usar o auxiliar did para indicar o passado, se a gente trocasse a ordem disso, se eu escrevesse You did watch all the classes, eu estaria afirmando, você assistiu a todas as aulas. Então, é muito importante que esse auxiliar ele venha no começo da frase, porque assim ele está demonstrando que isso é uma pergunta. Não adianta só colocar uma interrogação no fim. Você precisa pôr o auxiliar no começo. Então, did they do the homework? Eles fizeram a lição de casa? Agora, se eu trocasse, they did do the homework. Então, seria uma afirmação. Eles fizeram a lição de casa. Ok? Sim. Agora, com a negação. A gente usa também esse auxiliar com o not. E é antes do verbo, e é assim que a gente vai negar algo no passado. Também dá para usar a abreviação, que é o didn't. Então, I didn't understand what you said. Eu não entendi o que você disse. She didn't finish her homework. Ela não terminou a lição de casa. We did not order this. Nós não pedimos isso. Então, para negar, a gente pega esse auxiliar, junta com o not, separado ou abreviado, põe antes do verbo. Então, a ordem fica pessoa, negação, verbo e o complemento da frase. Agora, verbo to be, não é à toa que a gente aprende ele na primeira aula, porque ele adora ser uma exceção. Ele não precisa de auxiliar, ele faz a função que o did faz. Então, quando é uma pergunta, ele vai para o começo da frase e ele está indicando que é uma pergunta. Was he drunk? Ele estava bêbado? Were you happy? Você era feliz? Mesma coisa, se a gente mudar,
para he was drunk, eu estou afirmando que ele estava bêbado. You were happy, você era feliz. Eu estou afirmando. Então, a gente põe no começo e se torna uma pergunta. E a negação, a gente também abrevia. She wasn't a painter. Ela não era uma pintora. E they were not welcome. Eles não eram bem-vindos. Dá para abreviar os dois, dá para usar separado os dois, quando é no negativo. E o not, ele vai depois do verbo, porque é a forma da abreviação, né? Você só separou. Ok? Gente, alguma pergunta antes da gente ir para os exercícios? Sem perguntas. Ok, então vamos de cara e coragem. Sem medo de errar, gente. A hora de aprender, de tudo é aqui na sala de aula. Primeiro vamos fazer esse que eu coloquei o link aqui. E até umas... Que horas acaba a aula? É 5 para as 8? Ou é 10 para as 8? Às 8. E aí eles têm a segunda aula às 8h15, certo, galera? Ah, é às 8. Ai, que bom. Então, até 7h50 a gente começa os outros exercícios do Classroom e fazemos juntos. Vou ficar quietinha para vocês se concentrarem.
Vitor, quem já terminou, e o Vitor que perguntou aí, se vocês quiserem abrir o Classroom, tem alguns exercícios lá, esses do Simple Past, e vocês já podem fazer agora mesmo, enquanto a gente espera ter um pouco mais de respostas no formulário. Prof. A Tid pediu para a senhora adicionar ela no Gmail ou no Classroom. Desculpa. Olha o chat dela, por favor. Ah, tá. Conseguindo abrir o Classroom. Mandei pro seu e-mail. Ai, obrigada. Vou passar pelos exercícios com vocês agora. Bastante gente já respondeu. No Classroom, ele está sem as pontuações e sem as respostas certas. Então... Ai, meu Deus, como é que eu vejo isso aqui melhor? Perguntas. Ok. Complete com o verbo no passado. Mary studied a lot yesterday. Então, todo mundo acertou esse? É só essa pessoa aqui que provavelmente teve problemas de digitação, mas todo mundo acertou. Studied com izinho. E ok. Eu fui ao médico. Então, a gente vai usar o to go no passado, na pessoa do singular, é o went. Na verdade, ele é igual em todas as pessoas. Então, I went. E aí, ao médico é to the doctor. Porque o to, ele indica como esse ao você está indo a algum lugar, e aí você tem o artigo ozinho. Então, o to faz a função desse a algum lugar, e o the
ele faz a função do artigo. Então, é I went to the doctor. Ok. E aqui temos uma pergunta. Eles estavam felizes? Então, a gente tem que colocar o were no começo da frase para indicar que é uma pergunta. Então, é were they happy? Muita gente esqueceu de colocar o verbo antes para indicar que é uma pergunta. Então, were they happy? E aqui a última, que é, eu não esqueci meu livro, mas a Maria esqueceu o lápis. Então, I didn't forget my book, but Maria forgot her pencil. Ou forgot the pencil, se for uma tradução mais literal, né? Então, essa aqui está certinha. Aqui, a gente não usa o to be, não é I'm not. A gente usa o did como auxiliar. Então, é o didn't. E temos 5 minutinhos para ver o Classroom também. Alguém tem alguma pergunta sobre esses aqui? Cadê o meu Classroom? Achei. Esse do Classroom, galera, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui minha tela. Eles são perguntas que eu encontrei na internet sobre vestibulares, tá? De vestibulares aleatórios. Eu achei bem interessantes essas questões especificamente. Eu vou explicar uma delas. A gente não tem tanto tempo, então todas as outras não se preocupem. Eu vou colocar a resposta certa e uma explicação de cada uma delas, tá bom? A primeira questão, ela faz referência a um texto que eu não achei pertinente colocar aqui, até mesmo porque ele dá trechos do texto. É isso que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente está fazendo um vestibular, a gente está fazendo o vestibular pensando na pergunta. A gente precisa responder o que está dizendo na pergunta. Então, você pode apertar ali na pergunta, por favor, Dê? Ali em cima, do lado de respostas dos alunos. Então, a pergunta fala assim, encontre um único trecho que não expressa um fato ocorrido no passado. Então, a gente precisava de uma resposta que era não no passado. Se a gente for observar a primeira opção, a gente vai encontrar aqui o was. Então, in New York Harbor was... The small island in New York Harbor was... E aí vai falar qualquer coisa que seja sobre essa ilha, não importa. Lembra que a gente precisa focar naquilo que a gente aprendeu sobre o passado simples. O que a gente aprendeu sobre o passado simples? Que ele tem a formação com o verbo to be no passado, was. Então, a gente já elimina essa questão. Essa questão, ela está no passado, então não é a resposta que a gente quer. Tá bom? Aí a segunda opção. Calma aqui. And so it was. De novo. So it was. E aí vai ter outras formas de passado aqui. Se vocês verem, tem o led. Led é um verbo no passado. Ele é irregular. Packed. Olha só o packed. Tá com um ed no final. E assim por diante. Tá bom? Então, essa é uma outra sentença, uma outra frase que está
no passado. Então, não é a nossa resposta. Aí, a terceira opção tem o didn't. Even if he still didn't. Vocês estão vendo did? O did é um auxiliar que está no passado. Esse auxiliar no negativo, ajudando a frase a estar no negativo no passado. Então, também não vai ser essa frase que vai estar com a denominação no passado, tá bom? E aí, as Donald Trump tries, esse tries, cuidado, gente, porque essa é a conjugação do verbo try no presente, só que em referência à terceira pessoa do singular. Tudo bem? A terceira pessoa do singular é she, he. She, he tries. Então, aqui essa frase está no contexto presente, tudo bem? Donald Trump, he tries. Tudo bem? Então, a resposta para essa questão, qual que era a questão? A única sentença, o único contexto em que não está no passado. Então, a resposta correta é a última opção. As Donald Trump tries to set up new physical and barriers against people wanting e blá, blá, blá. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, essa é uma ótima maneira de vocês fazerem a prova do vestibular, né? Observar as ferramentas que foram dadas a vocês, tudo bem? Então, vamos ver qual foi a resposta dos alunos? Vejo que a maioria colocou a última opção mesmo. E é isso, gente. É confuso, é realmente confuso, mas sempre reparando nessas características do que faz uma frase, ou uma sentença, ou contexto estar no tempo verbal passado, tudo bem? Então, aqui nessa opção, na segunda opção, tem o was. Além do was, tem alguns verbos também no passado, como packed, led, tudo bem? Entendido, galera? Então, vamos fazer assim. A gente já acabou o nosso tempo para vocês poderem dar uma descansada, uma respirada para a próxima aula. As outras questões eu vou colocar a resposta correta, tudo bem? Não agora, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem com calma. Eu vou deixar vocês fazerem mais à vontade. Então, quando for mais ou menos amanhã, nesse horário, eu coloco as respostas e a explicação para cada resposta, tudo bem? É isso, galera. Vocês gostaram desse tipo de interação, de pergunta, de formulário, gente? Bastante. Não deu para ouvir, Vitor. Bastante. Ai, que bom. Então, muito obrigada, gente, por estarem aí, por responderem, participarem. E a gente se vê depois do recesso. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, essa coisa do recesso. Descansem, sabe? Para vocês poderem pegar todo o gás no segundo semestre. Descansem, de verdade. Vão, sei lá, assistir uma série, comer uma comida boa, descansem, tá bom? Obrigada, gente. Bom descanso, viu? E boa próxima aula. Amiga, você pode parar de gravar agora.